Boa noite, galera. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Estamos muito felizes hoje, né? Fazendo só uma pontuação aqui, porque hoje nós estivemos aí, não sei quantos estiveram também, mas estivemos aí no casamento do Mateus e da Sara, e foi realmente uma bênção de Deus. Foi muito, muito gostoso, foi muito bom estar aqui. E nós continuamos, porque Deus está nesse lugar, Deus está presente nesse lugar. Você pode se assentar? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Amém? Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amém? Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês sobre o arrependimento verdadeiro. O verdadeiro arrependimento. Essa semana, gente, eu estava refletindo um pouco sobre o que Deus queria trazer aqui para a gente nessa noite. E o que Deus também queria falar ao meu coração. E a palavra arrependimento, ela veio assim de forma muito intensa e muito forte. E Deus, Ele quer falar com a gente sobre esse tema, não somente pela importância desse tema hoje, na atualidade, para nós aqui como cristãos, mas porque Deus nos ama. Como Deus nos ama, Ele também quer falar com cada um de nós. Então eu quero que você fique atento à palavra, aquilo que vai ser ministrado para você, né? Porque o Senhor tem transformação, o Senhor quer transformação na nossa vida. E quando a gente pensa, fala assim, pensando em acampamento, né? Eu sei que tem gente que não vai no acampamento, mas o que é necessário? A gente precisa começar a entender o que é necessário para a gente poder despertar, para a gente começar a crescer, a ser iluminado pelo Senhor e ter um despertamento. E nós vamos ver hoje que o arrependimento verdadeiro, ele precisa acontecer na nossa vida. E não há como a gente falar de salvação, não tem como, gente, nós falarmos de sermos salvos, se a gente deixar de lado a questão do arrependimento. E esse tema, ele não é muito aquilo que nós temos ouvido, às vezes, por aí. Eu digo por aí, às vezes em pregações, em outros lugares, o que nós temos percebido, porque as pregações que nós, às vezes, gostamos de ouvir, são pregações de passar a mão na nossa cabecinha, são pregações de conforto, são pregações de prosperidade, e tudo isso é válido. Eu não estou dizendo que isso não é válido, é válido também. Se nós estamos vendo algo que está na palavra de Deus, nós vamos também perceber que isso é válido. Mas a palavra de Deus ela é bem clara quando ela fala assim, olha,
Nós vamos ver alguns versículos daqui a pouquinho. Quando Jesus fala para a gente, olha, vocês precisam se arrepender e crer em Jesus. Então, o que nós precisamos fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer como autorreflexão? Nós vamos ver o que é arrependimento, para que eu me volte novamente para Deus. E a outra pergunta, o que eu estou fazendo hoje que me afasta dos caminhos do Senhor? O que eu estou fazendo que entristece o Espírito Santo de Deus? E isso que você talvez já tenha pensado agora aí no seu coração, é o que Deus requer de você, arrependimento. Não como um castigo, mas como amor a um pai que ama e que pensa em corrigir os seus filhos. Por quê? Porque Deus quer uma vida plena para a gente. Deus quer que nós andemos com Ele. Deus quer que nós caminhemos de mãos dadas com Ele. E às vezes nós precisamos colocar a mão no nosso coração, voltar o nosso caminho, voltar aonde nós começamos e trilhar novamente os caminhos agora de mãos dadas com o Senhor. Eu lembro quando, acho que todo mundo sabe aqui, não precisa ficar falando toda vez, mas eu lembro quando eu era católico, e eu estudei 4 anos no seminário católico. E eu lembro que o padre falava assim, olha, você já se confessou? E aí eu falava, não, ainda não. Por quê? Porque na verdade é um sacramento católico, a confissão auricular. Que você faz? O que é feito, né, na Igreja Católica? A pessoa ela tem como sacramento, ela vai, procura o padre, tem o confessionário lá, ela senta lá e ela se confessa ao padre. Isso é da Igreja Católica. Mas eu particularmente não fazia muito isso, porque eu tinha um pouco de vergonha, sabe? Eu fazia um monte de coisa errada, né? Mesmo dentro do seminário. Aí você ia lá, você falava todos os seus pecados lá e se confessava. E aquilo não era legal. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá atrás, na Idade Média, foi instituído a confissão auricular para o povo cristão. E isso dava uma sensação de que eu poderia fazer as coisas que eu quisesse fazer, depois eu ia lá, sentava lá, confessava aquilo que eu fiz de errado, e os meus pecados eram perdoados. Isso foi instituído, e é instituído ainda. E a gente vê também a extrema unção, quando a pessoa tem uma vida totalmente estranha, longe dos caminhos do Senhor, mas chega lá no final da vida, aí chega lá, o sacerdote católico, ele chega lá e ministra a extrema unção, perdoando os seus pecados para que você tenha vida eterna. A propósito, dia 31 de outubro de 1517 foi instituído o dia do que, gente? Vocês sabem? Da Reforma Protestante. Muito bem, parabéns para vocês. E nós fizemos agora, dia 31 de outubro, 507 anos da Reforma Protestante. E isso que eu estou falando para vocês foi, na verdade, o estopim da Reforma. Martinho Lutero, quando ele chegou no castelo de Wittenberg e pregou as 95 teses, eu vou ler a primeira tese para vocês terem uma ideia do que ele colocou. Que ele falou assim: primeira tese: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo arrependimento. Porque na Idade Média, o que acontecia? As indulgências eram vendidas como forma de perdão dos pecados.
Então, as indulgências eram vendidas com uma cartinha e você tinha que colocar lá o nome da pessoa, pagava um valor, uma taxa, né, para a igreja, e as indulgências eram vendidas e a pessoa era liberta, inclusive daquelas que já morreram. Foi estopim da reforma. E aí nós temos como base a reforma protestante somente o quê? Somente a fé, somente a Escritura, sola Escritura. Somente a Escritura, somente o que está na Bíblia, somente aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós precisamos professar. E Martinho Lutero ele já começou a falar, a nossa vida, ela precisa ser uma vida de contínuo arrependimento. Contínuo arrependimento. Nós vamos ver o que, gente? Que a Bíblia toda, ela fala sobre arrependimento. A Bíblia toda. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos os profetas de Deus falando assim, olha, vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês, senão o juízo vai cair sobre a vida de vocês. Vocês não precisam rasgar as vestes como atitude externa, vocês precisam rasgar o coração de vocês. Vocês precisam se arrepender dos seus caminhos maus. Vocês precisam se voltar para Deus. Deus está perto, Deus tem um relacionamento. No Antigo Testamento, quando nós vemos todos os profetas, antes, pós-exílio, eles pregavam isso. Inclusive amanhã na EBD, profeta Amós, Oséias, nós vamos falar sobre isso. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. Nós vemos no Novo Testamento, João Batista, quando ele começou o ministério para falar sobre a vinda do Messias, em Mateus 3,2 ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Marcos 1,15, Jesus começou a pregar o evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Em Lucas 24:47, Jesus, num dos anúncios finais da sua ascensão, ele subindo ao céu, ele disse, que em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento para a remissão dos pecados. Pedro, no dia de Pentecostes, quando 3.000 almas aceitaram a Jesus, em Atos 2,38, a pregação final dele foi assim, o que vocês precisam fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Paulo em Atenas, em Atos 17, 30, 31, ele fala assim, agora Deus pede que todos se arrependam, pois um dia há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Paulo se despedindo dos presbíteros em Éfeso, ele fala assim, ó, vocês são testemunhas de que eu testifiquei tanto a judeus quanto a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Então, gente, a fé é importante, ela é importante, mas nós precisamos nos arrepender daquele caminho mau, das coisas que nós estamos fazendo que não agradam a Deus, daquilo que nos afasta do Senhor. Então, qual o objetivo de nós falarmos sobre esse tema nessa noite? Qual é o objetivo, gente? Despertar em nós a necessidade de buscarmos um verdadeiro arrependimento para vivermos a vida que Deus quer que a gente viva. Esse é o objetivo. Agora, eu queria citar com vocês rapidamente aqui, para a gente refletir um pouquinho. Quais são as atitudes do arrependimento verdadeiro? Porque, gente, uma coisa é você se desculpar. Uma coisa é você dizer, ó, eu estou arrependido. Eu lembro, gente, olha, hoje eu e minha esposa, nós damos curso de casais, de noivos, desculpa, de casais não, de noivos, quem sabe um dia, de noivos,
Teve muitos jovens aqui que fizeram um curso com a gente. Deus mudou, assim, gente, deu uma virada de 180 graus no amadurecimento espiritual no meu casamento. No início do meu casamento, muitas coisas aconteciam e nós brigávamos bastante. E eu falava com a Suelen, falei, olha, me desculpa, me perdoa. Mas não era verdadeiro, sabe? Eu não queria mais brigar. Eu falei, eu vou pedir perdão porque eu não quero mais brigar. Até que chegou um dia que nós começamos a orar a Deus, e Deus começou a falar com a gente, que não adiantava somente pedir perdão, mas eu tinha que ter atitude de reconhecimento daquilo que eu estava fazendo, e ter atitude de mudança naquilo que eu estava fazendo. Hoje, quando nós chegamos à conclusão de nos perdoarmos, porque o perdão ele faz parte, nós vamos ver agora, nós conseguimos ir lá no fundo da alma, e eu consigo falar para a Suelen, falei, amor, eu não percebi isso, me perdoa, eu estou arrependido, e eu vou fazer mudança, e eu começo a mudar. Então, quais são as atitudes? Eu quero falar com vocês aqui algumas atitudes. Do arrependimento verdadeiro, eu queria citar 3 atitudes principais. A primeira atitude que nós precisamos ter, e que você precisa refletir aí, para um arrependimento verdadeiro, ela está aqui, ó. Ela está na sua mente, a propósito, ela é intelectual. A propósito, a palavra arrependimento na Bíblia, ela tem a tradução como metanoia, que significa o que, gente? Mudança de mente. Antes, o pecado era normal. Quando você não conhece a Jesus, quando você não está nos caminhos do Senhor, você pecar, você ir para a cama com a sua namorada, você contar uma mentirinha, é normal. Mas agora quando você está com Jesus, você sabe aqui no seu intelecto e você fala assim, olha, cara, está errado o que eu estou fazendo. Não está certo. Está errado o que eu estou fazendo. Né? A gente consegue ver algumas histórias, por exemplo, como a história do filho pródigo, quando ele errou, quando ele pecou com seu pai. Mas o que aconteceu uma hora da história dele? A Bíblia fala assim, que ele caindo em si, ele fala, gente, eu errei. Eu estou errado. Então eu queria que você analisasse aí a sua vida agora um pouquinho. Deus não te trouxe aqui à toa. E você sabe muito bem, pela sua mente, pela mudança de mente que Deus pede de você, aquilo que está acontecendo com você e que está errado. Deus sabe. Gente, nós precisamos parar de pensar somente neste evangelho que prega somente a graça, graça, graça. Nós somos salvos pela graça, não pelos nossos méritos, isso é verdade. Mas Deus exige de nós uma mudança de vida. Arrependei-vos e crede no evangelho. É isso que a palavra de Deus pede para a gente. Como que nós vamos querer viver uma vida com Deus, dizendo que nós somos cristãos, dizendo que nós cremos no Deus verdadeiro, no Cristo vivo, e temos uma vida medíocre, fora dos planos e dos propósitos de Deus? Sabe, quando a gente às vezes assiste um programa e a gente vê algumas pessoas dizendo que são evangélicas, e aí você começa a ver a vida dela, aquilo também que vem à tona, e aí você começa a pensar, gente, mas como assim? Como assim? É fácil eu colocar um bonezinho, uma camiseta dizendo Jesus te ama, ou eu amo a Jesus, quando a gente não tem verdadeiramente uma transformação de vida. Nós precisamos ser crentes verdadeiros. Gente, para que Deus venha trazer um avivamento que muita gente quer nesse lugar, nós precisamos dobrar o nosso joelho, colocar a nossa cabeça no pó. Nós precisamos nos arrepender.
E você sabe, aqui começa na mente. A primeira atitude de arrependimento, ela está na nossa mente. Nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo que está nos afastando de Deus. Você sabe disso. Eu sei disso. Porque antes de Deus falar com você, Deus falou muito comigo também. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, ela não está no intelecto somente, ela faz parte, mas ela precisa ser complementada pela atitude da emoção. Olha só que interessante. Não basta você falar, eu me arrependo. Eu me arrependo. É muito fácil. Veja quando alguns mestres da lei e alguns fariseus foram para João Batista para falar, eu quero ser batizado também. O que João Batista falou para eles? Raça de víboras, mostrai agora frutos dignos de arrependimento. Porque eles eram externos, eles falavam da boca para fora, mas lá no coração, o que estava acontecendo? Estava igual. Não é somente algo que vem na nossa mente, do nosso intelecto, mas precisa também brotar no nosso coração. Tristeza, gente, tristeza pelo pecado. Eu vou contar algo para vocês aqui. Antes de eu casar, eu já sou casado há 20 anos, mas num dos meus namoros, eu já era convertido. E um dos meus namoros, quem disse que o Evaldo teve um monte de namorada, né, antes de casar. Não tive não. Eu tive 2 namoradas. Mas uma delas era muito difícil. Era muito difícil. Porque eu sei que não adianta vocês me olharem estranho, não, porque eu sei que tem muita gente que cai nessa também. Era muito difícil a gente conseguir se segurar na parte sexual. Era muito difícil. Eu me segurei, tá? Antes de alguém olhar estranho para mim, eu me segurei. Mas teve um dia que eu entrei no meu carro, eu estava indo para casa e eu falei para Deus, eu sabia intelectualmente que eu estava errado. E eu falei para Deus, chorando no meu carro, gente, chorando no meu carro, eu falei, Senhor, eu não quero mais desagradar o Senhor. Muda esse cenário, Pai, muda, toca no meu coração, muda. Tristeza pelo pecado, tristeza por aquilo que estava acontecendo, porque era muito fácil, às vezes eu falar, olha, Pai, me perdoa, eu me arrependo, Senhor. E no dia seguinte, e na semana seguinte, eu continuar da mesma forma. Então, o que nós precisamos ter? Qual é a atitude verdadeira de um arrependimento verdadeiro? Você sabe que você está fazendo alguma coisa errada. E segundo, aquela tristeza, ela toma conta do seu coração. Lá no profundo. Por quê? Porque Deus é um Deus santo, como nós cantamos. E Deus quer que nós sejamos santos também para andarmos com Ele. Não é que nós não vamos pecar mais. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Agora, aquele que vive na prática do pecado não pode andar com Deus. Nós pecamos, temos um advogado junto a Deus, que é o Senhor Jesus, que pagou o preço do nosso pecado, daquele que nós cometemos e daquele que nós vamos cometer ainda. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e sentirmos aquele pesar. Senhor, muda isso, muda, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ser assim. Pai, desperta em mim algo novo, algo diferente no meu coração. Eu quero andar contigo, eu quero caminhar com o Senhor. Chega de andar por mim mesmo, chega do Evaldo, chega dele. Eu quero mais de ti. De chegar a um ponto de nós dizermos como Paulo disse, agora
Eu não vivo mais por mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Gente, nós somos crentes, nós somos cristãos, chamados por Deus, temos uma vida eterna pela frente. Olha o que o Senhor falou aqui em Lucas capítulo 13. E ele falando assim, ó: vocês acham que esses galileus que morreram aqui, que Pilatos matou junto, vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer também como eles. Vocês acham que aquelas pessoas que foram esmagadas por uma torre, a torre de Siloé, naquela época que caiu em cima de algumas pessoas, vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Não. Vocês precisam se arrepender. Então, gente, por que Deus está falando conosco isso hoje? Eu quero que você entenda, porque Deus nos ama como filhos amados. E Deus, Ele corrige e disciplina aqueles a quem Ele ama. Deus nos chama atenção para isso. Jovens da IBC, nós precisamos ter uma vida, como Martinho Lutero falou, uma vida de arrependimento. Uma vida que possamos reconhecer o que nós estamos fazendo de errado e nos voltarmos para Deus. Mas existe uma terceira atitude para concluir. A primeira atitude é uma atitude da mente. Nós sabemos, está aqui, ó. A segunda atitude é uma atitude da emoção. Assim como Davi, quando ele pecou lá com Batseba, e ele reconheceu, e o arrependimento chegou no seu coração, e ele escreveu o Salmo de número 51, depois você pode ler na sua casa, como ele se quebranta ali diante de Deus e fala: Senhor, não retires de mim a alegria da salvação, lava-me, Pai, lava-me, Pai, eu preciso do Senhor. E a terceira característica, terceira atitude, aliás, é uma atitude de ação. É uma atitude volitiva, é uma atitude de produzir algo. Então, o que o arrependimento verdadeiro ele produz? Não só uma mudança de mente, porque a metanoia, gente, biblicamente falando, que é pregada, ela é: você está andando por uma direção, e aí você se arrepende desse caminho, e aí você para de andar nessa direção e volta para o outro caminho. Você dá um giro total e você se volta para Deus. Você está caminhando para o pecado e para o erro, e você para de andar para esse aqui e você começa em ação voltar-se exclusivamente para Deus, exclusivamente para o Senhor. Ela produz um retorno para Deus. Eu quero que você veja o que Paulo, queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem aí. Só vamos ver aqui o que Paulo fala sobre isso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, e no versículo de número 8. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Olha só, falando sobre essa questão do arrependimento. Do 8 ao 10. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, eu não me arrependo que ela causou tristeza para vocês. Paulo está falando lá para os coríntios. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, olha, presta atenção no versículo 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Gente,
Presta atenção que isso aqui é uma chave da pregação. Isso aqui é uma chave da pregação. O arrependimento, ele produz uma tristeza, mas sim um arrependimento. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Eis a diferença daqueles que são filhos de Deus e daqueles que não são filhos de Deus. Porque quando você se arrepende, quando Deus toca no seu coração para que você se arrependa de algo, é para quê, gente? É você sente aquela tristeza. Para quê? Para você se voltar para Deus. Deus te traz de volta. O arrependimento é para você se voltar para Deus. Não o remorso como o mundo, como Paulo fala aí, porque o arrependimento do mundo é aquele arrependimento que não leva a lugar nenhum. A pessoa entra em depressão, a pessoa às vezes até comete uma loucura, porque ela fica muito triste com o que aconteceu, porque essa tristeza, ela não se volta para Deus, mas ela é uma tristeza segundo o mundo. Então, gente, nós precisamos ter uma atitude de correção, nós precisamos ter uma atitude de mudança. O que aconteceu com o filho pródigo, gente? Quando ele caiu em si, a mente dele acusou: eu fiz tudo errado. Eu vou chegar lá para o meu pai e eu vou falar: olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me receba aqui como um dos seus empregados, está muito bom. E o que ele fez, gente? Ele voltou para o seu pai, ele teve atitude de retorno para Deus. O que você pode fazer para mudar a situação que te afasta de Deus? Gente, é fácil a gente falar assim: eu me arrependo. O que você pode fazer? O que nós podemos fazer para mudar a situação que às vezes nos afasta de Deus? Nós precisamos ter uma atitude. Augusto Nicodemos, eu vi uma ilustração que ele falou assim: olha, você sabe qual é a diferença de remorso e arrependimento? Duas pessoas foram jantar, dois amigos foram jantar, conversaram lá, os dois iam para o trabalho logo a jantar, não, eles foram tomar café. E chegaram lá, foram tomar um suco, e aí, de repente, o suco de açaí de um deles caiu em cima da camiseta do outro. O cara com remorso, ele vai: me perdoa. Acabou por aí. Agora o problema é seu. Desculpa, realmente eu derrubei sem querer. O cara arrependido, ele chega, o copo cai em cima da camiseta, ele pede perdão. Ele é capaz de: olha, não, eu vou te dar a minha camiseta para você ir trabalhar. E outra coisa, a conta é minha, deixa que eu pago a conta. Por quê? Porque existe atitude de arrependimento, atitude de voltar-se para Deus. Então, quais são as três atitudes, gente, para a gente finalizar? Nós temos que ter uma mudança de mente. Nós precisamos ter uma característica que é uma atitude do coração, de tristeza, de lamento. Pai, eu estou sujo por causa disso, Senhor, me perdoa, eu quero mudar. E a terceira é uma atitude que envolve ação. O que você vai fazer para mudar isso? Quais são as atitudes que você vai tomar como ação para mudar isso? Eu queria pedir aqui, se o louvor já quiser subir, nós estamos finalizando. Talvez Deus tenha te confrontado essa noite. Você e Deus, eu e Deus. Você entendeu? Talvez a tristeza ali bateu no seu coração. E você quer uma mudança. Você quer corrigir a rota. Você quer ser uma pessoa que anda com Deus. Sabe,
Deus fez tanto por nós. Deus deu sua vida numa cruz para nos salvar. E o que nós estamos fazendo como retribuição? Qual é o nosso papel aqui? Então, eu queria falar duas coisas para a gente finalizar. Eu queria que vocês ficassem de pé. Fica de pé aí no seu lugar. Você não vai encontrar nenhuma pregação em nenhum lugar da Bíblia que fala sobre arrependimento, que as pessoas olharam para essa palavra e o pregador falou assim: olha, estou falando sobre arrependimento, tá? Vai para casa, pensa, reflita. E aí você pensa se você quer se arrepender. Aí depois você se arrepende. Não. A Bíblia não fala isso, gente. A Bíblia, ela fala, olha, vocês precisam se arrepender hoje. Você precisa abrir os olhos do seu coração hoje. Sabe por quê, pessoal? Porque nós não sabemos o que vai acontecer com a gente amanhã. Eu não sei, você não sabe. Deus nos dá oportunidade e nós não podemos perder as oportunidades. Nós não podemos perder as oportunidades. Então nós precisamos decidir nos arrepender hoje. Você não entrou aqui à toa. Você não veio para o live hoje à toa. Você não está assistindo isso à toa. Deus quer que nós tenhamos uma vida voltada para Ele, única e exclusivamente para o Senhor. Então é hoje, gente, é hoje. Nós precisamos nos arrepender hoje. Deus quer transformar hoje. Deus quer nos despertar hoje, começando hoje. Talvez você tenha falado, esteja pensando aí, como eu já ouvi de muitos jovens aqui. Eu não consigo. Eu tenho um pecado aqui. Eu tenho um mal na minha vida. E eu não consigo me libertar disso. Eu quero declarar para você profeticamente, tá? Você vai se libertar disso em nome de Jesus. Você vai se libertar disso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós só conseguimos se nós olharmos para a cruz de Cristo. Você só consegue vencer isso que está acontecendo de errado, que está te afastando de Deus, se você depositar na cruz de Cristo. Aos pés da cruz de Cristo, gente, sem o Evangelho do nosso lado, nós não conseguimos. Por isso que Jesus, Ele venceu por nós. E está conosco. Jesus está conosco. Jesus quer dar a vitória para a gente. O que Jesus falou? Eu não vim para dar uma vida comum para vocês. Eu vim para dar uma vida e vida em abundância. Mas nós precisamos colocar a mão no arado, gente. E olhar para frente. Olhar para frente e falar: Senhor, me ajuda. Eu me arrependo hoje daquilo que está me afastando do Senhor. O que eu estou fazendo? Por que a minha vida está desse jeito? Por que está andando dessa forma? Pensa aí. E nós vamos fazer um clamor ao Senhor. Nós vamos nos dobrar diante de Deus. Que os profetas falavam lá no Antigo Testamento: olha, gente, rasga o coração. Rasga o coração. Se quebranta diante de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer entrar aí dentro do seu coração, fazer uma morada, explodir aí de alegria o seu coração. É isso que eu desejo. Eu desejo para a minha vida. Falei: Senhor, e essa semana eu fiz isso, gente. Eu me dobrei diante do Senhor e falei: Senhor, me perdoa pela negligência.
Me perdoa, Pai, porque eu poderia fazer mais para o Senhor. Me perdoa porque eu poderia gastar mais tempo com o Senhor. Pai, me perdoa porque muitas vezes eu tenho sido egoísta comigo mesmo. Me perdoa, Pai, porque eu facilmente desvio o meu olhar dos teus propósitos. Pai, eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar a olhar para Ti, ó Pai, porque o Senhor me chamou, eu sou um crente, eu sou um cristão, filho de Deus. Então, eu queria te convidar para a gente fazer uma oração agora, oração de quebrantamento, oração de arrependimento. Eu queria que você viesse aqui no altar comigo, eu estou aqui no altar com vocês, para a gente se derramar diante do Senhor e dizer: Senhor, Pai, muda, eu tenho coisas que eu preciso mudar, e eu peço a Ti, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, Senhor. Então, se você deseja isso, vem aqui orar comigo, para que Deus possa nos transformar, para que Deus possa nos tocar, nos quebrantar, para que Deus possa mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar, Senhor, a nossa situação. Oh Deus, Pai, da gente não viver mais um evangelho onde nós só falamos: Senhor, eu sou evangélico, eu creio em Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai Todo-Poderoso, nós vamos nos quebrantar agora diante do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, queremos uma vida nova com o Senhor, Pai. Nós queremos ser luz e sal nessa geração. Nós queremos ser agentes transformadores dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós queremos ser agentes transformadores dentro da nossa escola. Nós queremos ser agentes transformadores na nossa roda de amigos, aonde nós estivermos. Pai, nós queremos ser agentes transformadores. Para isso, toca no nosso coração. Vamos, clame a Deus, se derrame diante do Senhor. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, ó Deus, como é forte essa palavra, Pai. Como é forte essa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. E nós estamos aqui, ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração, Pai. Nós queremos mudança, meu Deus. Nós nos arrependemos aqui diante do Senhor, Pai, porque nós queremos mais de Cristo. Nós queremos mais do Senhor na nossa vida. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece os nossos desafios. O Senhor conhece os nossos temores. Pai, nós não podemos vencer sem o Senhor. Nós não podemos caminhar sem o Senhor. Deus Todo-Poderoso, olha para nós, Pai. Olha para cada um em particular. Olha para as lágrimas, Senhor. Olha para as intenções do coração. Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, ajuda, Senhor, ajuda, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa realizar uma obra poderosa, Senhor, na vida de cada um aqui, Pai, na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, que toda obra contrária, que toda obra das trevas, nós agora derrubamos, destituímos da vida, Senhor, de todos aqui. Nós destituímos, nós quebramos essas muralhas que se levantam, esses muros que se levantam. Pai, nós quebramos agora em nome de Jesus e cremos num Deus de vitória, num Deus, Senhor, que pode todas as coisas, num Deus, Senhor, que nos ama, que nos chama como filhos, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, nós vivemos numa sociedade contrária, meu Deus, numa sociedade que prega, ó Deus, a imoralidade, numa sociedade que prega, ó Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Mas nós agora assumimos o posto de filhos de Deus e queremos ser, ó Deus, e atuar e agir como filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, realiza a obra poderosa, Pai.
Senhor, lamentamos porque a prioridade muitas vezes não é o Senhor, a prioridade são outras coisas. Quando o nosso deleite, ele tem que vir de Ti, Pai. Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Nós nos consagramos e nós nos derramamos ao Senhor, Pai. Eu peço a Tua bênção particular em cada um que está aqui presente. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Eu desejo, gente, que você volte para sua casa com a paz do Espírito Santo, pela atitude que você está tendo hoje. Deus é um Deus que transforma vidas. Deus é um Deus que transforma situações. Então, eu quero que você vá na paz do Senhor. Se você está sentindo essa paz do Senhor, o Espírito Santo está aí falando contigo. Porque nós decidimos seguir ao Senhor. Nós decidimos ser verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiros filhos de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Meu amigo Eduardo.